Em 2019, quando eu estava envolvido com a preparação do material para eu prestar o concurso de livre docência no Instituto Oceanográfico da USP, eu comecei a olhar para a minha carreira e detectei que faltava um componente muito importante. É um componente que visava preencher a lacuna de comunicar uma longa trajetória científica para não cientistas. Então, esse foi o clique que acabou gerando a produção desse primeiro e-book, que foi lançado no final do ano de 2021. Enquanto eu preparava o material para prestar esse concurso de livre docência, que é uma progressão de carreira acadêmica, eu tinha que necessariamente olhar para o passado e ter contato com toda a minha produção científica. E tendo contato com a produção científica, eu percebi que toda a ciência que eu gerei em quase 3 décadas estava sendo compartilhada com um público muito restrito, só cientistas. E essa ciência foi primariamente financiada por recursos financeiros oriundos de impostos pagos pela sociedade brasileira. Então, para mim, isso foi um fator crucial para que se instalasse ali um clique na minha mente e que eu passasse a me dedicar com muito mais consistência e propriedade para atender essas pessoas que financiaram toda essa trajetória. São quase 80 artigos científicos publicados em língua inglesa, e esse material não está acessível para a nossa sociedade não cientista. Esse e-book, ele traz informações em língua portuguesa sobre um grupo que não foi muito bem tratado nas nossas linhas pedagógicas de educação de base, na escola, e é raramente tratado em cursos superiores, que é o grupo dos cetáceos, que é o coletivo que nomeia as baleias e os golfinhos. Então, a ideia foi traduzir o cientifiquês, a ciência que eu produzi ao longo de quase 3 décadas, para uma língua portuguesa acessível a não cientistas. A ideia foi essa, e primariamente que esse e-book fosse de acesso livre e gratuito, porque a gente vive um momento bastante tenso em relação à inflação, dificuldades econômicas no país, e a aquisição de livros didáticos ou paradidáticos não tem se tornado uma prioridade para os brasileiros. Então, a ideia foi elaborar um produto que chegasse às mãos dos brasileiros de maneira gratuita e de livre acesso. A ideia, depois de gerar esse primeiro e-book, é continuar investindo em materiais educativos. Então, dentro da página web do meu laboratório, que é sotalia.com.br, existe uma gama de materiais que podem ser utilizados tanto para professores da rede de ensino básico, quanto até para professores de ensino superior. E a ideia é alimentar cada vez mais esse portal da rede mundial de computadores. Além disso, a ideia é elaborar novos e-books. Então, eu já estou praticamente finalizando a escrita de um próximo e-book, que vai ser uma surpresa agradável para esse ano de 2022, e tenho em meta a produção de alguns outros produtos. Então, tanto na linha de leitura, quanto na linha de áudio, que a gente está produzindo agora um podcast, que vai ser lançado provavelmente no final de março. A ideia é continuar gerando materiais educativos para a audiência não cientista. Mais recentemente, na minha trajetória acadêmica, eu comecei a sentir essa lacuna que é crucial para nós cientistas se o nosso interesse e o nosso objetivo é que a ciência que a gente está fazendo gere mudanças positivas na nossa sociedade, que seria comunicar ciência para essa sociedade. Só que essa sociedade não vai ler artigos científicos, não vai participar de eventos científicos e observar os nossos painéis ou as nossas apresentações orais. Nós precisamos pavimentar esse caminho de comunicação de ciências para não cientistas. Em países como Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, essa já é uma ciência que é lidada com o devido respeito.
Então, existem os seus próprios métodos, a sua base conceitual, existe uma literatura ampla nesses países, a qual eu estou consultando. Então, de cerca de 3 anos para cá, eu estou vislumbrando uma especialização, uma imersão em estudos, para que eu adquira essas ferramentas e esse aprendizado de comunicação de ciências para não cientistas. Aqui no Brasil, a ciência de comunicação de ciências para não cientistas ainda está nos seus primeiros passos. A gente não tem uma produção literária como existe em países de primeiro mundo. A gente ainda não tem uma receptividade altamente positiva do meio acadêmico nesse sentido. A gente precisa começar a pavimentar esse caminho no meio acadêmico nacional. Então, a gente tem, no Brasil, atualmente, algumas ações pontuais. E quanto mais esses pontos se interconectarem, trazerem à tona a necessidade de investirmos mais energia e até recursos em comunicação de ciências para não cientistas, mais importante será para o Brasil crescer como nação. Porque aí a gente vai fomentar a sociedade que decide o futuro da nação no voto, e que decide o futuro da nação no seu comportamento. Por exemplo, na atual pandemia, com o uso de máscaras, a higiene das mãos, dentre outras atitudes, que uma verbalização, uma comunicação melhor da ciência para esse público não cientista teria pavimentado uma situação bem melhor para a gente atender a pandemia que a gente está atendendo nesse momento. Na questão de atividades de extensão cultural no meio acadêmico, a gente no Brasil ainda está bastante defasado por uma questão cultural. O Brasil, assim como as grandes nações, valoriza muito mais a publicação científica na avaliação de um cientista. É o modus operandi internacional. Então, em todas as grandes nações, e o Brasil está incluído, o que conta na carreira de um cientista é quantos artigos científicos ele publica. Essa questão fez com que nós nos direcionássemos para um comportamento de sempre valorizar apenas a publicação científica. Nós estamos vendo agora no século XXI, onde a comunicação atingiu um momento sem precedentes, em que a gente tem ferramentas incríveis para entrar em contato com o mundo inteiro e entre nós mesmos, de que a parte de extensão cultural deveria ter recebido a mesma atenção da parte de comunicação de ciência, como as publicações científicas. Algumas universidades estão começando a se mobilizar nesse sentido. Eu vou dar um exemplo. Na última avaliação de progressão de carreira aqui na Universidade de São Paulo, a reitoria colocou aos docentes da Universidade de São Paulo a opção deles elencarem qual área seria a mais importante da sua produção. Então, existia a possibilidade dos docentes indicarem a extensão cultural. Como foi a primeira iniciativa, pode ter pego alguns cientistas um pouco ainda de calças curtas, mas eu acho que vem aí um pouco de motivação. Se numa próxima progressão de carreira seguir esse fomento à valorização da extensão cultural, alguns cientistas, até incluindo um dos meus caminhos profissionais, vão optar de repente por priorizar algumas atividades de extensão cultural. Portanto, no meio científico, deveria ser investido, em médio a longo prazo, uma ponderação de valorização tanto das questões de produção científica quanto das produções de extensão cultural. Bom, os cetáceos representam um grupo de mamíferos que englobam coletivamente as baleias e os golfinhos. O meu interesse pelos cetáceos começou quando eu tinha por volta de 9 anos de idade. Eu assisti um filme intitulado Orca, a Baleia Assassina. Era um filme da década de 70 e trazia uma imagem muito cruel para as orcas, mas eu fiquei encantado pela morfologia das orcas. E como eu tinha assistido 20 mil léguas submarinas e Moby Dick, que tinham me falado que eram ficções, na hora das orcas falaram, não, isso aí é realidade, pode acreditar. E aí, a partir daí, foi amor à primeira vista. E aí eu comecei a me interessar por esses organismos, apesar de eu não encontrá-los no ensino básico, informações, e no ensino superior. Eu me especializei neles, em mestrado e doutorado, e eu me dedico cientificamente à pesquisa com esses organismos. Uma das pesquisas que eu recentemente tive um projeto aprovado
ela tem um foco numa espécie de cetáceo, né, de golfinho, que só ocorre na América do Sul, em águas túrbidas. É muito difícil encontrar essa espécie. Ela é popularmente chamada de toninha. Ela é muito pequenininha e a gente raramente avista ela. E tem um trecho específico da distribuição dela, no litoral norte do estado de São Paulo, onde a água é verde clara e as toninhas aparecem muito mais facilmente aos cientistas. Eu tive uma proposta de pesquisa aprovada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, a FAPESP, para estudar o comportamento das toninhas, com o uso de drones, já que a gente vai poder observar as toninhas no seu ambiente natural, numa água clara, acoplados aos sons que vão ser coletados por meio de hidrofones. Apesar das toninhas serem pouco conhecidas da sociedade não acadêmica ou da sociedade compostas por não cientistas, a ideia dessa proposta de pesquisa é que, junto à ciência que vai ser levantada, se invistam também em ações de extensão cultural. Então, está previsto dentro desse projeto a elaboração de vídeos a respeito das toninhas para o público leigo, a organização do que a gente chama de tendas oceano, que são atividades de extensão cultural, seja em parques estaduais, seja aqui na USP, em São Paulo, para que a gente popularize as toninhas. Dentro desse projeto que eu tenho de comunicação de ciências para não cientistas, eu tenho um propósito muito maior, que é popularizar as baleias e os golfinhos no Brasil. Popularizando esses organismos, a gente consegue lá na frente um retorno muito maior em ações de conservação dessas espécies, porque a gente vai precisar do apoio da sociedade de maneira geral.